melhor transmissão. Equipe Rock Esportiva. Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, também através das páginas do São Carlos em Rede, da Simbralo Eventos e também da Multifísio Fisioterapia. Chegamos com a live desta quinta-feira, feriado nacional, dia 11 de junho de 2020, para falar muito sobre futebol mais uma vez. Hoje sobre psicologia esportiva, sobre fisiologia esportiva, com dois profissionais do Grêmio Desportivo São Carlense. E você que está nos acompanhando, pode compartilhar nossa live e também enviar aí a sua pergunta, o seu comentário, que você vai estar concorrendo aí ao prêmio do Vando Detailer no próximo domingo. Os nossos sorteios sempre aos domingos, uma lavagem completa para o seu automóvel lá do Vando Detailer. Mandar um abraço aqui para quem já está na nossa live, o Edson Massu, o Julião Cominotti também já conosco aqui na nossa live. Boa noite a todos, Rafael de Foge, Jefferson, Ana Carolina, Ednelson, um ótimo programa a todos. Obrigado, viu, Júlio? Vamos falar muito aí do seu Grêmio Desportivo São Carlense hoje aqui. Mike Salles conosco, professor Marcos Vinícius também já está conosco, vulgo Viola, né? Não tem como, né, Viola? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, professor. Quem mais está aqui? O Emerson Bruno, também já conectando aqui na nossa live desta quinta-feira. Continuem compartilhando, enviando aí as suas mensagens. Sempre no apoio de Multifísio Fisioterapia, de Bianchini Autopeças, também da Peixaria Central, do Disque Pizza Vesúvio, do Vando Detailer, todos os nossos apoiadores aí conosco em mais uma live Rádio Rock Esportivo. Então vamos começar girando já os nossos convidados de hoje. Primeiro o meu companheiro de equipe, primeiro o meu comentarista mais uma vez comigo aí nesta noite de hoje, Ednelson Simonetti. Dinho, seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. Boa noite, Rafa, boa noite ao Jefinho, boa noite a Carol. Mandar um abraço também para o professor Cominotti e para o Viola, que estão acompanhando a gente. Então, mais dois integrantes desse novo projeto do Grêmio São Carlense, né? Que promete. E a gente fica feliz em estar recebendo essas pessoas para trocar experiência com a gente, passar um pouco das informações de bastidores, né? Para os torcedores do Grêmio São Carlense. É isso aí, Rafa. Vamos lá que eu tenho certeza que vai ser uma live muito legal. Com certeza, Dinho. Obrigado mais uma vez aí, parceiro Rádio Rock Esportiva. Equipe hoje, eu e Ednelson Simonetti. Mandar um abraço pro Rovanir, pro Marco Serra, pro Giba, né? Que estarão conosco aí nas próximas lives aí. Próximo domingo já tem convidado confirmado, mas a gente vai divulgar só no final desta live de hoje aqui. Primeiro vamos falar muito do Grêmio Desportivo São Carlense. As duas camisas já no cenário aqui improvisado, lógico, né, nesse período de pandemia. A número 1, oficial listrada, e a de goleiros também, porque a amarela dizem que caiu. Então essa aqui vai ser a titular do gol aí, a rosa e preta, muito bonita por sinal. Então vamos começar aí chamando para o nosso bate-papo desta noite os nossos convidados. Primeiro, Ana Carolina Berto. Carol, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Carol. Oi, boa noite a todos. É uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho no Grêmio, sobre a psicologia esportiva. E vendo aí meus amigos de equipe, né, meus colegas de equipe estão me assistindo. Eu que agradeço. A gente agradece aí mais uma vez todo o empenho, toda solicitude já prontamente aceitando, né, o nosso convite nesta noite de hoje para falar aí, sempre a distância, né, nesse período de pandemia, a gente está preservando realmente aí essa distância, usando um pouquinho da tecnologia, mas sempre com muito bom proveito aí desta tecnologia. Jefinho querido, Jefferson Teixeira, seja bem-vindo, Jefferson, obrigado por aceitar nosso convite, meu amigo, boa noite. Boa noite, Rafa, boa noite, Ednelson, Carol, né, todos os telespectadores aí, é um prazer estar participando aí desse programa aí, finalmente me convidaram, hein? Tava difícil, hein, Jefinho? Tava difícil, hein? E eu achei que era minha agenda, mas não era minha agenda, não. Pô, eu vou falar mais uma, então, aí, ó. O Jefinho ficou na dúvida maior ainda, porque eu divulguei a primeira arte
Jefferson Teixeira, preparador físico, velho. Pô, desculpa, Jefferson. Pedir desculpas aqui também pro Renan, que é o preparador físico. O Jefferson é o fisiologista do clube. Aí o Jefinho ficou na dúvida mesmo. Falou, acho que me chamou errado. Era pra chamar o Renan e me chamou. Mas não, viu, Jefinho? Não era você mesmo, cara. Nós combinamos com o Viola aí, você. E Viola é nosso produtor, né? Inclusive, né? Mandar um abraço aí. Produtor Rock Esportiva, cara. E mandar um abraço pro Renan também, que tá nos ouvindo aí, com certeza. Deixa eu ver quem mais aqui tá na nossa live. O André Bernal, grande Dedé também, auxiliar do Viola, técnico do Sub-20 aí do Grêmio Desportivo São Carlense, mandando uma boa noite a todos. O Alan Gomes também mandando uma boa noite a todos nós aí. O que é do Grêmio também, o Alan, né? O João Vitor Gonçalves, grande doutor João Vitor, equipe de primeira na live de hoje. Um grande abraço a vocês, está mandando aqui o João Vitor. O José Luiz Jampá, o Adriano Ferreira, nosso companheiro lá da Rádio Cultura de Araraquara também ligadinho. E o Rafa Sunderman, também ligadinho conosco aí, já nesta live. Eu vou começar deixando a primeira pergunta aí para o nosso companheiro Ednelson. Dinho, pode fazer a primeira, fica à vontade, meu amigo. Bom, Rafa, eu vou começar com a Carol, né? Seguindo aquele velho lema, né? As mulheres primeiro, né? Ô, Carol, qual que é a sua abordagem na psicologia, né? E já emendando também, esse trabalho que você está começando a fazer com os jogadores, é focado mais no trabalho em grupo? É mais, assim, algo parecido com um atendimento clínico? Como que é esse trabalho e qual que é a sua abordagem na psicologia? Então, a minha abordagem, ela é abordagem junguiana, onde eu trabalho bastante com dinâmicas, desenhos, né? Mas a psicologia esportiva, ela exige também um pouco da abordagem comportamental. Então, assim, eu vou estar trabalhando as duas vertentes ali, as duas abordagens, a que eu tenho já, e mais trazendo um pouquinho da psicologia comportamental. E, assim, com o Grêmio, é uma nova experiência para eles terem uma psicóloga esportiva no clube, quanto para mim como formação, né, em psicologia. Então, assim, os atendimentos, na verdade, vão ser de várias diferenças, né, várias habilidades, várias modalidades eu vou estar atendendo os atletas. Vou fazer atendimentos individuais, que eu já estou realizando, e atendimentos em grupos, né, trabalhar com dinâmicas, com questionários, com testes psicológicos, vou estar avaliando o jogador ali na hora do treinamento, como está sendo o seu rendimento, trabalhar também com o Marcos, né, Vinícius, com o Dedé, e também com a comissão técnica. Então, assim, eu não vou ter só um objetivo, só aquele atendimento individual, mas eu vou abranger várias modalidades ali dentro do contexto do Grêmio. Muito bem, 20 horas mais 25 minutos. Você que está na nossa live, compartilhe, comente a nossa live, envie aí as suas perguntas aos nossos convidados desta noite. Eu vou fazer a primeira então para o Jefferson, para o nosso Jefferson Teixeira. Ô Jé, gostaria que você falasse então sobre o seu trabalho como fisiologista aí, né? Esse início aí no Grêmio São Carlense e como que está sendo para você o seu trabalho, a sua parte nessa pandemia, como que está sendo equalizado aí esse trabalho à distância com os atletas do Grêmio, Jefferson? Então, Rafa, começar, né, pelo conceito de fisiologia, né, que a gente ouve muito, mas muita gente ainda não sabe, né? E já ressalto, né, enaltecendo aí a instituição Grêmio Desportivo São Carlense por ser uma equipe que está jogando a 4ª divisão paulista e montar uma comissão desse porte, assim, acho que são poucos que estão jogando nessa divisão que tem, né, um elenco assim, uma comissão técnica tão cheia, né, de profissionais capacitados e especialistas. A fisiologia, né, a palavra fisiologia, significa basicamente o quê? O funcionamento do corpo humano, dos sistemas. Quais sistemas? Como que funciona o coração, o músculo, a parte hormonal e assim por diante, resumindo. E quando você coloca a fisiologia do exercício, é como que esses sistemas se comportam de forma aguda e crônica, né, durante o exercício, durante o estímulo, como o treinamento, né? Então, basicamente é isso.
O fisiologista, ele chega para manter esse controle das intensidades, saber como que o atleta chegou, aonde ele pode dar o máximo dele, né, de condicionamento físico, e através de algumas estratégias a gente consegue fazer com que ele tenha uma crescente ao longo da temporada e diminui os riscos de lesões, né? As lesões nós deixamos simplesmente por fatores extra, por exemplo, um gramado ruim, né, um problema em casa, que aí a Ana aí já chega para resolver também, né, que é a parte psicológica, né? E nesse período aí de pandemia, para mim está sendo também uma novidade trabalhar assim à distância, né, o home office, e tem sido né, muito agregador. Então, né, nós criamos uma dinâmica, uma estratégia em que os atletas treinam, né, 6 vezes na semana, por um período de 40, 60 minutos, com intensidades variadas, e há um controle dessas cargas de treinos, mesmo à distância, né? Esse que é o nosso super trunfo aí. Que bacana. Eu vou emendar uma para Carol também, para deixar o Dinho fazer 2 aí depois também, já na sequência, né, Dinho? Para a gente não ficar, né? para eu não roubar as perguntas aí do Dinho também. Carol, eu queria saber de você, o Marcos Vinícius falou para a gente, né, desse trabalho que você está começando a fazer com os garotos também, das palestras. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas palestras aí, e como que elas estão sendo feitas, lógico, à distância, né, nesse período de pandemia, mas dos temas, né, que você tem abordado e de que forma que está sendo a aceitação dos garotos aí também nessa pandemia. Exatamente. Quando eu fui chamada para participar da comissão, eles já vieram, né, o Marcos, enfim, com toda essa base sobre os meninos, para não desmotivá-los, né, nessa parte da pandemia, onde eles já estavam treinando, já estavam criando aquela rotina para fazer o Campeonato Paulista, né, e a Série B, e aí veio a pandemia e desvinculou, né, quebrou esse vínculo, quebrou essa rotina, onde cada um voltou para o seu estado, para a sua casa, e alguns, né, que são aqui de São Carlos, permaneceram. Então, assim, o meu papel que eu estou fazendo com os meninos, além dos atendimentos que eu estou realizando via WhatsApp, que é um meio mais fácil de comunicação, onde eles me procuram, então, através das palestras, houve sim uma demanda maior de atendimento. Os meninos daqui de São Carlos eu estou atendendo no CT, né, no Centro de Treinamento, e eles ficam à vontade de estar falando comigo através de videochamada, de áudio, mensagens escritas. Nós marcamos um horário e ali dura geralmente 40, 50 minutos, ou praticamente o dia inteiro, né, dependendo da demanda das mensagens. As palestras que eu estou realizando, eu visei primeiro a questão da pandemia, que é algo que deixou eles muito vulneráveis, né, porque o coronavírus ele chegou como algo que abrange muitas características ruins, como ser fatal, letal, e várias pessoas poderem pegar, enfim, essa questão do isolamento. Então, eu trouxe a questão da ansiedade, né? Como que eles estão trabalhando os treinos, enfim, mas e o psicológico deles, os emocionais, como que está? A questão da ansiedade foi a primeira palestra que eu dei, ansiedade na pandemia. Então, eu trouxe um pouco a respeito do coronavírus, trouxe essa ansiedade para os jogadores, e como indivíduos também, como seres humanos, como eles lidarem com a família, a questão de, às vezes, ter muito atrito ali com a família, porque não fica muito naquela convivência, ou, às vezes, algum membro da família que eles não se dão muito bem, mas tem que conviver por questão do isolamento. Essa ansiedade de voltar a jogar, de voltar a competir, a questão dos sonhos, né, das expectativas que eles têm. Essa foi a primeira palestra, então nós estamos revezando, eu, Dedé, o Renan, o Marcos Vinícius, a gente reveza para dar suporte para os meninos. Então, por enquanto, eu dei apenas 2, porque eu faço quinzenal toda quinta-feira. Na primeira, teve vários jogadores, mas eu percebi que na segunda tinha mais participantes. E a segunda eu trabalhei a questão do medo e a questão das expectativas, né? Que o medo, ele envolve várias coisas, né? Muitos deles, será que a minha idade está próxima? Será que eu vou conseguir jogar? Será que eu vou conseguir competir? Eu estou treinando aqui, mas não é a mesma coisa de eu treinar no campo. Como vai ser lá no campo, se eu vou ter o mesmo desempenho? Então, eu estou tentando trabalhar esses aspectos emocionais mais negativos que estão surgindo, né, devido à pandemia, para dar suporte para eles e não desmotivá-los nesse momento.
Trabalho importantíssimo e, como disse o Jefferson, nessa montagem de toda a comissão de vocês aí, os clubes que estão apostando. É difícil a gente ver hoje nos clubes um psicólogo e um fisiologista. Vocês têm os dois, né? Os dois profissionais. E isso também é um grande passo à frente aí também na largada desta bezinha de 2020. Dinho, fique à vontade, meu amigo. Bola no peito aí, só matar e sair jogando. Você bem frisou, né, a importância do staff, né, do time, né? E realmente a equipe do Grêmio São Carlos está de parabéns mesmo, porque tá cobrindo todas as brechas, né? Não tá deixando o espaço fora de campo para que não tá dando sobra pro azar, na verdade, né? Então aí vai depender muito do trabalho do pessoal dentro de campo, porque fora de campo dá para ver que eles vão ter um suporte legal. O Jefinho, vou fazer uma pergunta agora, os dois praticamente, né? O Jefinho citou, né, sobre a possibilidade, de repente, de fazer um encaminhamento para a Carol e tal. Eu gostaria de saber de vocês, né, tanto do Jefferson quanto da Carol, em que momento, Jefferson, você para assim com o jogador e fala assim, não, essa demanda agora é com a Carol, né? E em que momento a Carol também faz essa mesma análise e fala assim, não, agora já não é mais comigo, que o meu trabalho para aqui, aí é com o Jefferson. Sim. Eu acho que começa comigo, né? Porque, assim, o fisiologista, ele acaba tendo muito pouco contato com o jogador, assim, de uma forma direta, até para não influenciar nas análises dos dados. Então, por exemplo, na pré-temporada, uma bateria de testes, né? Muitos não, né? Todos eles. Eu pouco falo com o atleta, eu só dou o comando que eles têm que fazer, anoto, né? Aí o Renan, o pessoal da comissão, acaba me auxiliando. E aí, a hora que eu pego esses dados, eu interpreto eles e passo para a comissão. E aí eu explico o caso individual de cada atleta, para que eles façam um treino específico para que eles consigam melhorar o seu condicionamento. Ao longo da temporada, né, sempre vai ter reavaliações, porque o processo do treinamento, né, resumindo, o indivíduo treina, avalia, ele treina, compete e reavalia. Então, nesse período da reavaliação, em que a gente vai comparar como ele estava e onde ele ficou, né, é onde a gente começa a delinear. Pô, esse atleta está perdendo a performance. Está perdendo por quê? É fator estresse mesmo, é o cansaço físico, é mental, é nutricional, e aí eu começo a distribuir. Vai com Carol, vai para o departamento de nutrição, e assim por diante. E aí entra, acho que, a parte dos outros profissionais, né? É exatamente isso mesmo, a questão da demanda, né, de alguma lesão que eles sofrem e não conseguem trabalhar, porque eles sabem que o físico, eles estão ali, eles podem recuperar, mas será que vai dar tempo? Então gera ansiedade. E o trabalho da psicologia esportiva é ter essa visão mesmo, é ser uma ponte entre o atleta e toda aquela parte ali da equipe, não só a comissão, a parte técnica, a questão da parte tática também, né, a física. Então, assim, a psicologia, ela vem para fazer realmente, através de instrumentos, por isso que eu vou estar trabalhando a questão da dinâmica, a questão de questionários individuais. Então, eu vou estar ali com o atleta, não só sentar ali e ter um diálogo, não, eu quero ver a participação dele em campo. Então, assim, se eu ver que realmente ele não está indo treinar porque ele teve uma lesão, ele está com uma dor no pé, por exemplo. Mas será que isso realmente é real? Ou será que ele está fazendo um pouquinho jogo mole, corpo mole, para não estar treinando, porque ele não está com preparo emocional muito bem, teve algum problema na família, enfim. Então, através desse meu trabalho, né, dessas atividades que eu vou estar fazendo com eles, e sempre manter um diálogo muito positivo, um diálogo muito transparente com cada jogador, mantendo, claro, o sigilo, né, que a psicologia tem o certo sigilo, né, tem que ter o sigilo, mas pegando alguns aspectos relevantes que eu vejo, não, realmente ele precisa de um suporte da nutricionista, porque ele está com ansiedade e ele está ganhando peso, ele não está conseguindo lidar com essa ansiedade, então eu faço o meu trabalho com o jogador, com o atleta, mas eu tenho que vincular
junto com a nutricionista. Na verdade, a psicologia, ela é uma aliança entre todos os profissionais ali que estão ali em campo. Então, eu tenho que ter um olhar atento, né? Ou se o técnico está pegando muito no pé, se o jogador está levando por um lado muito negativo, se está tendo uma certa rincha entre o atleta com o técnico, enfim, eu tenho que ter essa visão não só para eles, mas também como para o Marcos, para o Dedé, tá tendo essa visão geral do que realmente está acontecendo para eu estar dividindo eles em alguns outros profissionais, se for o caso. Olha a importância, né? A importância do trabalho multidisciplinar num clube e tudo alinhado, organizadinho. É isso que a gente pede, né, para as equipes, principalmente na Série B, que a gente vai encontrar muitos clubes com dificuldades até para manter somente os jogadores, né? Por isso que a gente faz questão realmente de frisar, de trazer vocês aí para sempre estar falando do Grêmio, porque é realmente importante ter organização nessa divisão. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem mais está na nossa live aqui. Ah, minha mamãe está lá, na quarentena também está nos ouvindo aqui. Um abraço para você, viu, mãe? Para o pai, um beijão para vocês. O Roberto Dantas, o Vagnão Talibã, a Roseli Cavicchioli, o Oswaldo Júnior, o Valderson também está aqui. O Antônio Francimar, o Irineu Oliveira, que é o gaúcho, né? Também está conosco. Gabriel Henrique, Cima Jateamentos, aí já vai a propaganda para você também, viu, Cima? O Gustavo Rodrigues, o Samuel Generoso, nosso parceiro lá da Licita App também conosco, Marcelo Simone, abração, viu, Marcelo? Para você, para o Faé, para o Júlio Simone, continuamos aí, viu, firmes com as orações aí para o Júlio, que está se recuperando muito bem aí do seu acidente. O Luiz Fernando Oliveira também conosco e o Geraldo Neri também aí na nossa live desta quinta-feira para falar sobre psicologia esportiva e fisiologia esportiva também. Então continue aí compartilhando, enviando as suas perguntas aí que a gente repassa daqui a pouquinho. Carol, pegar o gancho aí também já com você e queria que você falasse um pouco dos aspectos pessoais, né? O atleta nesse período de pandemia ele volta para casa e às vezes ele tem uma dificuldade no seu convívio, seja financeira, seja emocional. Isso também traz uma carga aí para o atleta quando ele já está longe de casa. E às vezes vivenciando isso pode piorar ou melhorar. Cada um reage de um jeito. Você tem uma demanda nesse sentido também? Na verdade, a maioria dos atletas que vieram para atendimentos são referentes à desmotivação e relações assim pessoais entre eles e a família, né? Como lidar com alguns aspectos, relacionamento amoroso, a questão de pai e mãe, porque muitas vezes a gente está ali no isolamento, mas não é exatamente as pessoas ali são da nossa família, mas acaba acontecendo alguns atritos, né? Então, assim, ele já vem com essa desmotivação da pandemia, essa quebra do vínculo do jogo, né? Do sonho, da expectativa que ele tem, e aí junta tudo isso, né? Ficar ali junto com aquela pessoa por alguns meses, porque a pandemia a gente nunca sabe quando ela vai terminar. Então, isso gera muito desconforto, né? Gera muita insegurança e acaba, assim, prejudicando muito. E os atletas, a maioria que me procura, são aspectos relacionados à parte familiar, sim. Muito bem. Ô Jefferson, para você eu queria perguntar sobre... A gente sabe que a fisiologia envolve alguns testes, né? Se há alguma parceria de vocês, por exemplo, com a UFSCar, com alguma universidade, para a realização de alguns testes... E em relação à suplementação também, se é você que está cuidando, que vai cuidar dessa parte aí de suplementação dos atletas, que é uma parte também cara do futebol, né? Queria que você falasse aí das parcerias, dos testes e também da parte de suplementação, por favor. Sim, com relação à parte de suplementação, né? Isso aí fica para o pessoal da nutrição lá do departamento, né? Que aí ela acaba analisando individualmente os atletas, a carga de treino, para suprir essa demanda. E quanto às parcerias, né? Eu faço doutorado na UFSCar, então nós temos laboratório lá de nutrição e metabolismo aplicado ao exercício, e lá a gente consegue utilizar algumas coisas, né, como parceria, né? Então a gente faz alguns testes, né? Por exemplo, na primeira bateria de teste nós fizemos a segunda etapa, nós fizemos lá na UFSCar, no campo, né? Então, essa tem sido uma grande parceria, porque vai precisar fazer uma reavaliação quando eles se reapresentarem, né, para o início, né, dessa competição.
Então, tem alguns testes que o custo é caro, né? E aí eu acredito, né, que a UFSCar, parceira nossa, vai ceder alguns equipamentos lá, materiais, para que a gente possa fazer essas análises. Muito bem, muito bem. É importante, né? Essas parcerias são sempre importantes aí também. Em qualquer clube, isso faz um pouquinho de diferença também. O professor de fisiologia que dava aula no curso de educação física ainda está lá? Na UFSCar? Sim. Rapaz, eu sofri muito na mão desse homem lá, bicho. Vilmar Baldissera? Vilmar Baldissera, exatamente. Não, ele não está mais. Ele se aposentou, Jefinho? Olha, ele aposentou. Se eu não me engano, ele deve estar dando aula em Rio Claro, numa particular, mas na UFSCar ele já não está mais. Cara, a gente nem brincava... ele, pois não, nem o Sérgio Pérez. Eram os dois, né, da fisiologia, os pioneiros ali do curso, né? Exato. Eu peguei o Vilmar, cara, e graças a Deus um semestre só. Passei lambendo ali, mas deu certo, né? Mas assim, a gente brincava muito porque o índice de reprovação na matéria dele, de fisiologia do exercício, era enorme, né? Mas assim, sim, também, muito pela exigência, e todo mundo que saiu das turmas ali com o Vilmar aprendeu muito com ele. Então a gente brincava, pô, é carrasco, mas a gente aprendia, né? Eu fiz o curso de educação física. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz com o Sérgio, né? Hoje eu faço doutorado com a Ana Cláudia. E eu fiz com o Sérgio, e era o mesmo departamento, né? Da fisiologia do exercício, que era o Vilmar e o Sérgio. E aí ele fazia um curso, né, de didática. E aí você tem que dar aula para graduação, né? Então acaba a aula, ele avalia oratória, conhecimento, como você respondeu as perguntas, todas essas coisas. E aí era uma turma, né? Felizmente ou infelizmente, tinha mais de 70 alunos na sala. Porque o pessoal ia reprovando e ia refazendo. Exatamente. Então a sala lotada. A aula era no auditório, né? A gente fazia aula no auditório na minha turma também. Nossa, foi muito bom, assim, sabe? Aprendi muito, né? Ele era rígido e tudo mais, mas ele contribuiu muito, assim, para minha formação, para o conhecimento, assim. Ótimo professor. Para mim também. A gente brinca, né, por conta do índice de reprovação, mas também tem um lado muito bom aí da gente estar sempre aprendendo. Dinho, você, meu amigo? Ô Jefferson, essa situação nova da pandemia, né, pegou todo mundo de surpresa, né? Realmente acho que ninguém esperava isso daí, né? Meio que, não vou dizer descartou, mas colocou de lado toda aquela preparação que você já tinha em mente, né, para o início do campeonato. Como que foi, cara, para se readaptar a isso e para passar também para os atletas isso, né? Porque do mesmo jeito que você teve que mudar a sua maneira, né, de atuar, eles também, para receber, tiveram que mudar também. Como que foi isso daí, cara? No início, né, até por parte da comissão foi o questionamento, né, poxa, mas e agora a distância, como que a gente vai fazer? E era a única saída, fazer a distância, a videoaula, com lives, essas coisas assim no grupo fechado. Então foi um pouco assim assustador, né? Mas aí chegou a segunda etapa. Então a primeira a gente falou, poxa, não tem outra saída, tem que fazer, eles têm que treinar, né? Só que a gente sabe que esses atletas, quando eles retornarem, por mais que eles estão treinando à distância com um volume até próximo do que eles estavam fazendo, né? Volume de treino, quando eles voltarem, o condicionamento não vai ser o mesmo por conta de um dos princípios do treinamento, que é a especificidade. Porque com bola, por mais que eles tenham fundamento, alguma coisa assim, não é a mesma coisa do que no jogo, né? Eles não têm essa competitividade. Às vezes eles têm durante o treino, só que, por exemplo, você 30 segundos você tem que fazer X movimento. Aí ele compete contra ele mesmo ou com os companheiros do clube, mas essa competitividade do jogar, eles não têm. Então, infelizmente, quando eles retornarem, vai ser como se fosse o início de pré-temporada, tudo de novo, vamos ter que reconstruir por conta da especificidade. Claro que, né, isso está ajudando muito, né, eles não vão perder tanto, mas eles vão conseguir, né, se condicionar mais rápido. E dando um gancho nisso, Ednelson,
teve aquele caso lá do campeonato alemão, que teve aquele índice alto de lesões e tudo mais, né? Então, isso também entra a questão psicológica, porque os atletas estavam jogando em alto nível, acho que estava no meio da temporada, se eu não me engano, lá, né? Sim. E aí eles pararam no meio da temporada, quando ele estava no ápice, porque quando você começa a temporada, os atletas demoram uns 2, 3 meses para chegar no ápice dele da performance. Quando chegaram no ápice, teve essa quebra, essa pausa. E aí, a hora que eles retornaram, por mais que o período lá do isolamento deles foi menor do que está sendo aqui no Brasil, quando eles retornaram a competir, psicologicamente, né, mentalmente, eles acharam que o corpo dele estava como eles tinham parado. E aí, é aquela bola que vai uns 3 metros a mais e o cara acha que dá e não dá. Aí dá aquela esticadinha, aí sente aqui, sente lá, e começa as lesões, né? Então, né, ainda dando um gancho também, né, o trabalho da Ana vai ser fundamental para esses atletas, ainda mais esse retorno. Não só a parte física, mas a parte mental, acredito que vai ser uma das grandes chaves, né, um dos grandes segredos que a gente vai trazer para o clube e para os atletas, né, para que eles possam ter uma ótima temporada. Mas não pressiona a Ana não, viu? Vamos pressionar o Viola. Vamos botar nas costas do Viola. Vamos pressionar a Ana não. Viola, você ganha jogo, Viola. Você ganha jogo, senão você vai ver só uma coisa. Eu falei, eu sei que não ganha, sei que não classifica, pelo menos em segundo nesse grupo. Aí você vai ver. O que é cornetar? É uma orquestra aqui, hein, Viola? Você já sabe, hein? Deixa eu passar na nossa live aqui. Quem está aqui conosco mais? O Julião mandou mais um aqui, ó. Jefinho, todo esse controle dá para a comissão técnica o poder de saber até onde nossos jogadores podem chegar em tempos de jogo, para que não venham afetar na sua carga física. Tá mandando aqui o Julião. O Mike Salles. Exato, né? Quer comentar? Pode comentar, Jefinho. Sim, através dos testes, Rafa, por exemplo, você consegue saber quanto que o atleta consegue durante um jogo. Por exemplo, você pega um atleta, sei lá, nos testes lá, a gente conseguiu mapear ele e fala assim, esse atleta, o Marcos Vinícius, ele vai conseguir correr 50 minutos, depois já tem que trocar. Nesse sistema de jogo, ele vai conseguir correr isso. O máximo dele, né, dependendo do sistema, às vezes ele vai conseguir meio tempo, às vezes ele consegue uns 70 minutos. Então, tudo isso dá para fazer. Acho que o Marcos Vinícius ele teve essa experiência quando ele jogava, né, com o Guanás, porque o fisiologista na época do clube que eles estavam era amigo meu e eu acabava participando um pouco indiretamente do que acontecia lá. Então, são coisas que eu acabei estou aplicando, né, com o Grêmio. E é fantástico isso, né? Porque você diminui o risco de lesão, porque quando o atleta está cansado, o passe já não está bom, o fundamento não está bom, né, o psicológico já não está bom, aí tudo atrapalha. Então, nós conseguimos predizer, né, quanto tempo esse atleta vai estar em alto nível jogando em campo. Isso é legal demais. Lembrando também que a gente pode ter alguma alteração de tabela, né, porque a Bzinha a gente está acostumado com jogos só aos finais de semana. Então, de repente, pode pintar uma mudança aí no regulamento também, né, por conta da pandemia, e termos jogos aí de quarta e domingo. Isso também prejudicaria muito a recuperação dos atletas, né? Então, mais um índice aí para você, mais uma importância, né, do trabalho de todos vocês aí, desse trabalho multidisciplinar. O Mike Salles está conosco aqui. O Mike, boa noite, viu? Um abraço para você aí, lá em Ribeirão, está nos acompanhando. A Bianca Jean Lourenço, você conhece Ednelson Simonetti? Conheço um pouco. Então, falou um pouco, acho que vai apanhar esta noite em casa, mas tudo bem. já escutei aqui, já bateu na parede. Aqui, já se prepara, você vai ver que é bom. Você tem que falar, conheço bastante, rapaz, você tá errando aí. Conheço um pouco, aliás, né, no dia 15 agora faz 3 anos que a gente tá junto aí e a gente tá se conhecendo. Que bacana. A Bianca tá mandando uma pergunta para você, viu, Carol? Gostaria de perguntar para a Carol se ela sentiu alguma resistência por parte dos jogadores ou de alguém do clube sobre a importância da psicologia
no contexto esportivo. Lembrando que, infelizmente, há muito tabu em relação à saúde mental. É isso. Realmente, eu senti, sim, da parte dos jogadores, devido às lives que eu fui fazendo e a demanda que eles foram me procurando. Porque, assim, a psicologia esportiva, ela surgiu mais ou menos na década de 70, mas em 79 que teve a fundação da psicologia esportiva aqui no Brasil. E só através da Copa do Mundo de 2014 que eles visaram, né, os psicólogos esportivos deram uma demanda, uma olhada, né, fizeram uma pesquisa sobre a importância do psicólogo num time, não só o futebol, mas em todas as categorias de esporte. O Brasil, por ser o país do futebol, ele é o pioneiro em psicólogos esportivos. Infelizmente, não é muito reconhecido ainda, então não é todos os clubes que têm, né? E realmente eu tive, sim, porque quando você fala de um psicólogo, a primeira coisa que vem na cabeça, mas eu não estou louco, né? A minha saúde está bem, mentalmente eu estou bem. E não é isso, né? É a questão pegando um pouquinho o gancho que o Jefferson falou também da volta deles, né? A questão do autocontrole, da autoconfiança, da autoestima. Então, não é porque tem um psicólogo esportivo no time que tem alguém ali que tem, claro, pode ser que aparenta ter algum problema psicológico, enfim, alguma emoção ali negativa, mas não é isso, é para formar realmente a equipe e fazer a equipe deslanchar, né, visando o indivíduo um a um, para que veja as habilidades, quais são as dificuldades. Então, no começo, quando falou que ia ter uma psicóloga, realmente houve uma resistência da parte deles, mas foram poucos, eu creio, né? Eu não tive muito acesso a isso, mas, assim, pelo que o Marcos mesmo me passou. E depois, conforme eu fui fazendo as palestras, inclusive eu dou algumas dinâmicas, né? Faço exercício para eles estarem fazendo exercícios de relaxamento, a questão da insônia. Então, eu sempre estou passando atividades para eles e deixei bem claro que a psicóloga, ela não é para cuidar de loucos, né? Mas é para tratar da saúde mental deles, para motivá-los e ter um desempenho ali no esporte melhor. Sem dúvida, excelente. Rafa. Excelente. Pois não. Cara, olha, a situação minha tá ficando meio complicada, né, na equipe aqui, né? Se não é o Rovanir que rouba a minha pergunta, é minha mulher que nem rouba a minha pergunta. Né? Nós vamos criar um departamento de recursos contra perguntas roubadas nessa equipe. Isso, bem isso. Mas assim, só complementando aí a pergunta da Bianca, né, e em cima da explicação da Carol, essa resistência que ela encontrou é uma resistência cultural no Brasil. É normal. Né? Infelizmente, a saúde mental é banalizada até pelo poder público, né? Tanto que você não vê nenhum programa de saúde mental. Então, essa resistência acaba sendo uma coisa normal, natural. Mas, assim, algo que não devia ser. Porque se tivesse lá desde sempre a implantação da cultura, da importância da saúde mental, isso já era um tabu para ter sido quebrado há muito tempo. Sim. Realmente, ainda mais na questão do esporte, né? Tantas modalidades, natação, vôlei, enfim, e nenhum é uma área muito ampla, né? Dá para trabalhar vários aspectos e, infelizmente, não tem essa procura, não tem essa, como você falou, essa visão da importância do psicólogo. E, infelizmente, nós somos profissionais, ou você trabalha em clínicas, em consultórios, em hospitais, mas por mais amplo que seja, a gente acaba não sendo muito reconhecido. E, infelizmente, isso engloba não só o futebol, né, os meninos aqui do Grêmio, mas o geral mesmo, a população em si. Bacana, 20 horas mais 56 minutos. Ô Jefinho, você falou aí da época do seu amigo, né, que trabalhou com o Guanais. O Viola tá ouvindo, né? Ele mandou aqui, ó. Desculpa, Viola. Professor Marcos Vinícius mandou assim pra mim, ó. Por isso que eu não jogava, Jefinho. O Jefinho que me sacava, agora entendi. Meu companheiro de arquibancada, o Viola era. O Viola não aguentava o repuxo, né, Jefinho? Não aguentava, né, a carga de treino, né, velho? Viola, infelizmente, cara, mas você é nosso ídolo, você sabe, né?
A hashtag Obrigado Viola é uma das mais tradicionais das redes sociais. Uma outra hora a gente explica o porquê desse Obrigado Viola. Deixa eu fazer mais uma para Carol. Carol, eu queria que você falasse mais um pouco sobre as dinâmicas, né? Porque eu acho que é aí também um gatilho bacana para você conquistar os garotos, né? Eu acho que com as dinâmicas aí, com as suas palestras, que você vai conquistando a confiança deles também. Conseguirem controlar aquela ansiedade que eles estão sentindo. Então, eu acho muito importante, sim, essa parte lúdica, que ela traz muitas coisas, né? Que geralmente só no diálogo eles, às vezes, não conseguem se expressar. Então, às vezes, através de um desenho ou através de alguma brincadeira, é o que eu quero fazer com eles. Não só uma dinâmica no grupo inteiro, mas dividi-los, né, em subgrupos, para estar fazendo até questão de competitividade, ou se não um ajudando o outro, trabalhar também com testes, enfim, questionários, é essa meta que eu tenho ali no Grêmio. Bacana. Pessoal, a gente deu uma travadinha só no comecinho da resposta da Carol, mas deu para pegar tudo, viu, Carol? Deu para entender aí a resposta, tudo numa boa. Não precisa repetir, não. E fiquem firmes aí, tá? Às vezes a gente tem uma variação de internet mesmo aqui em casa. Eu vou pegar a operadora aqui. Eu nem vou falar o que a gente vai fazer com ela, mas tudo bem. E às vezes a gente tem realmente uma variação aqui, mas tá tudo normal, tudo voltou certinho por aqui. O Flávio Inácio, o Chincha, está conosco também, mandar um abraço para ele. O Marcelo Pagotto, torcedor também aí, que está sempre no Luizão, mandar um abraço para ele. E o Delo Lima, também acompanhando aí a nossa live de hoje. Continue enviando aí, compartilhando a nossa live, envie perguntas aí que a gente repassa a Ana Carolina, a Carol e também ao Jefinho, nosso Jefferson Teixeira. Você, Dinho. O Viola fez uma brincadeira aí que eu fiquei aqui pensando, cara. Até veio uma pergunta de última hora aí pro Jefferson, né? O trabalho físico, ele acaba interferindo, né, na performance dos jogadores, ainda mais no futebol de hoje, né? Porque no futebol do passado já não era tanto, o físico já não era tão importante assim como hoje é tratado, né? Você acredita que o jogador, assim, por um medo de uma lesão, de alguma coisa, ele fica mais temeroso em, de repente, chutar de longe para o gol, e numa dividida um pouco mais forte? Você acha que a característica do jogador de hoje mudou também em relação ao trabalho físico que é feito também nos treinamentos, Jefferson? Eu vejo ao contrário, Ed. Eu vejo assim, que hoje, quando se tem um fisiologista no clube, alguns atletas que já rodaram em outros clubes, que já tiveram experiência, eles têm medo de serem barrados de jogo por conta do fisiologista, né? Então, o fisiologista, muitas vezes, é visto como o cara mal do time, que é o cara que barra atletas, né? Então, eu vejo assim também, os atletas de hoje, eles são muito mais fortes, né? Eles são mais rápidos, né? O jogo é mais intenso, é mais dinâmico, eles atacam em volume alto, voltam em volume alto, então ficou um jogo assim mais forte, não é como de antigamente, né? Mais técnico, né? Toca dali, jogadas bonitas. Hoje eu vejo assim que ficou muita força o futebol, muito intenso. Então, essa questão aí dos atletas, né? Já fica até uma explicação aqui, para alguns já conversei assim com eles, é que assim, o fisiologista, ele vai fazer o quê? Ele vai permitir com que esses atletas desempenhem o seu 100%, né? E tomar cuidado, porque não é só um jogo, né? É uma temporada inteira a gente precisa deles. Então, existem alguns testes para nós mensurarmos isso, que é a CK, né? Que é a creatina quinase, uma enzima intramuscular, que à medida que o atleta ele tem muito dano muscular, que ele se exercita muito, que ele compete muito, ela extravasa na corrente sanguínea, e aí você consegue quantificar os valores de normalidade ou não. O Viola, acho que furou bastante o dedinho com isso aí, né? Tem através da urina, né? Também dá para ver, através do suor, né? Então, depende da estrutura do clube, mas isso aí são parâmetros que a gente analisa, chamamos de carga interna, né? Carga interna seria todas as respostas fisiológicas que o atleta apresenta ao longo do jogo, ao longo do treinamento. E aí tem algumas mais simples, como a percepção de esforço. Então, o atleta relata quanto ele está sentindo de cansaço físico,
quanto ele está sentindo de dor muscular, e através desses números a gente consegue ver, ó, esse atleta tem que dar uma segurada, ele vai treinar menos, ele tem que jogar menos, ó, esse aqui pode acelerar um pouco mais, e assim por diante. E essa é a estratégia que a gente tem usado, né? Uma das que a gente tem usado com os atletas nesse monitoramento à distância. Bacana, 21h03. Eu queria saber da Carol, quando retomarmos aí, né, os treinamentos, a equipe se reapresentar, como é que você imagina o seu trabalho aí com esses garotos? Qual que vai ser o primeiro trabalho seu, primeira preocupação, na verdade, que você vai ter no recebimento desses atletas, na chegada desses meninos aqui, para iniciar realmente o trabalho aí, para valer mesmo, para a competição? Na verdade, precisa da quebra do gelo, né? Então, assim, eu preciso conhecer cada um individualmente. Então, assim, seria mais ou menos uma apresentação, e eu chamaria um por um, me apresentaria e gostaria de saber um pouquinho da vida, porque, assim, para trabalhar com um atleta, para ver ele também como uma pessoa, não só apenas como um membro ali, como um jogador, mas para vê-lo como o emocional dele, eu preciso saber o quê? A demanda dele. Então, a família, se ele tem apoio da família, se ele tem alguma esposa, ou enfim, algum relacionamento amoroso que possa prejudicar ou que não tem apoio, como ele lida com o pessoal do clube, se ele tem algum desafeto. Então, assim, vai ser feito mais ou menos um questionário para eu estar conhecendo um por um, né? Então, esse é o primeiro passo. Depois, claro, eu vou estar fazendo uma dinâmica, ou até, eu acho que uma palestra, primeiramente, ali com eles, né? E através da palestra, desenvolver uma dinâmica, para eles começarem a se interagir de novo entre eles mesmos, e até com a comissão nova que está sendo montada, né? Porque quando eles saíram, eu cheguei, então eles não tiveram contato comigo. Então eu preciso conhecer um por um, fazendo esses questionamentos, esses questionários, e depois estar trabalhando com a equipe em geral, com eles de uma forma em grupo realmente. Esse seria meu primeiro passo. Bacana, legal. O pessoal na nossa live aqui, o Wilson Concha e o Plauto Vilas Boas, cara. Poxa vida, Plauto, um abração pra você, que saudade, cara. Plauto é contemporâneo meu lá de educação física. Aliás, é meu veterano, por 1 ou 2 aninhos lá do Plauto. Gente finíssima, um abração pra você, pro Glauco, pra toda a família, viu, Plauto? Saudade de você aí. Foi um dos pioneiros também na preparação física do São Carlos Futebol Clube, quando começou o trabalho aí com o Julinho Bianchini. E tá sempre ligadinho com a gente. O Renan tá conosco. Ô, Renan, pô, sacaneei você hoje, hein, Renan? O Renan tá conosco aqui, o preparador físico é você, viu, Renan? Eu coloquei errado lá, não tô te derrubando não, viu? Coloquei errado na chamada lá o Jefinho como preparador físico, pô. Não, deixa o Jefinho que não dá resultado, que aí a gente une as duas pra você, tá? Você vira fisiologista e preparador físico. O Julião tá aqui, ó. Boa noite, pessoal. Desculpe não ir até o final do programa. Estamos indo para a live dos atletas agora. O Julião tá mandando aqui, ó. Um grande abraço e programa sempre legal. Parabéns para todos aí. Ô, Julião, beleza, vai lá então. Tem a live do Viola também agora, né? 21h, 21 e pouquinho, com os atletas aí, com os garotos, toda quinta-feira também. Dinho, fica à vontade aí, Dinho. Ô, Carol, nesse primeiro contato com os jogadores, assim mesmo à distância, né? O que você conseguiu assim identificar no grupo em geral, né? Quais as principais características desses atletas que estão trabalhando no Grêmio São Carlense? Na verdade, o Viola, né? O Marcos Vinícius, senão ele me mata. Brincadeira. Ele fez uma... Pode falar, Viola. Se ele falar alguma coisa, a gente conversa com ele. Ele me mata quinta-feira que vem. Ele e o Dedé, enfim, eles deram uma característica muito importante para os jogadores, né? Eles conseguiram unir a equipe, né? Então, a equipe já estava numa conexão muito boa. E quando eu comecei a fazer esses atendimentos e essas palestras, a maior característica assim, que eu pude perceber é a questão da insegurança que eles estão tendo, né? Então, às vezes, ali nas lives que a gente faz em grupo, um fala, mas eu sei de um que a idade está chegando, talvez não vai dar tempo dele competir. Então, é esse medo. Eu só vi características assim, a maioria são de insegurança, frustração, medo,
tudo relevante aos objetivos que eles têm ali no grupo. Eles estão muito com anseio para voltar, mas ao mesmo tempo, com essa ansiedade, eles estão trazendo cargas muito negativas. Então, é onde eu estou trabalhando com ele essas emoções, né? Como lidar com tudo isso. Então, eu estou tentando fazer com eles um autoconhecimento de si mesmo, para eles estarem olhando para eles mesmos e vendo quais são as dificuldades. Tanto é que eu falo, anota no papel quais as dificuldades que vocês têm, quais são os seus medos, quais são os seus objetivos, né? Então, assim, as características que eu peguei é de uma equipe muito boa, eles estão muito ligados, muito unidos, eles estão muito participativos, mas vem com essa questão do medo mesmo, da insegurança e dessa vontade de jogar, e essa pandemia não acaba, então a questão de ansiedade, enfim, está envolvendo essas emoções aí um pouco negativas, né, que isso acaba afetando bastante no convívio até mesmo com os familiares, a pressão da família, enfim, é basicamente isso. Muito bem. Ô Jefferson, eu queria saber de você, que você e o preparador físico, lógico, o Renan, né? Não é mais você. Eu tentei hoje à tarde, mas não deu, né? Então é o Renan ainda. Eu queria saber de você o seguinte: vocês conseguem também ter, através dos testes aí, dos dados que vocês recebem, uma avaliação também um pouco do comprometimento desse atleta com os treinamentos, né? Principalmente agora à distância. Você tem tido bons dados em relação a isso também? Sim, sim. Surpreendentemente, estamos com, acho que 97% dos atletas engajados, né? Acho que teve 1 ou 2, não sei, que estava tendo que trabalhar alguma coisa, e aí o treino, eles não conseguem fazer a semana toda, mas eles estão treinando. E isso eu conversei com a comissão semana retrasada, eu acho. Eu falei, puxa, esses meninos estão afim, porque não é fácil, né, eles saírem de uma realidade dessa e fazerem esses treinos online, participar de live, participar dos treinos ao vivo e tudo mais, não é fácil, né? A gente se colocando na condição deles, é muito difícil isso, mas eles estão firmes e focados. Acho que isso que é o grande, o motivador, né? Que eu até falei para o Viola, falei, cara, isso aí que motiva, cara. Todo dia a gente lê o relatório deles, o que eles fizeram, o que eles reclamaram, quando eles foram bem. Cara, isso aí é fantástico. Isso aí não tem preço, né? Sem dúvida. Isso é muito recompensador também, né? Para todo mundo que trabalha, ter esse comprometimento de todos aí, da grande maioria, né? Como você disse. Isso também motiva todo mundo, né? Motiva vocês também na parte aí da comissão técnica também. A minha última para a Carol, eu queria que ela falasse qual que vai ser o principal desafio aí nessa empreitada dela. Aliás, antes disso, Carol, eu queria que você falasse sobre o seu papel também, que eu havia esquecido, até anotei aqui, agora está aqui no final, eu me lembrei. Sobre o seu desafio também no Instituto Esperança São Carlense, que você vai atuar também, né, na parte social do clube. Isso. E queria que você falasse desse trabalho, que para mim também é muito bacana, é muito legal, sempre acolhedor, quando você fala na parte social de um clube também, né? Na verdade, eu já trabalhei em vários, fiz estágios e trabalhei também em vários institutos, né, que visam a vulnerabilidade social, e eles me chamaram não só para ser a psicóloga esportiva, mas também a social, né, do instituto, e é muito gratificante, porque ali vai ter crianças de 4 a adolescentes de 15 anos, onde eu vou estar dando aquele respaldo individual, acolhimento, dando apoio psicológico. Com as crianças, trabalhar mais o lúdico, mais a questão de dinâmicas. Os adolescentes, né, conseguir trabalhar com palestras envolvendo sexualidade, drogas, trazer a família também para dentro desse contexto ali da instituição. Então, fazer ela participar também da vida, né, das crianças, fazendo um café da manhã, onde eu posso desenvolver alguma palestra e depois elas terem contato com os filhos. Então, dar esse suporte, acolher, né, as crianças e os adolescentes que ali estiverem presentes. Muito bem, 21h12, tem uma pergunta aqui do Oscar Kirsten na nossa live, o Vitinho Denardi também está conosco, o Gilberto Correia, o Marcelo Carlos Dias, o Thiago Botton também aí, ligadinhos conosco. O Oscar Kirsten está perguntando o seguinte, boa noite, sou o Oscar, desejo que São Carlos tenha os 2 times bem representados.
E uma pergunta: como trabalhar os atletas que sabem que estão no último ano da sua categoria e não disputarão competições como o Campeonato Paulista? Um abraço. Mas pelo que a gente está ouvindo da federação, acho que o Jefferson pode até falar um pouquinho mais sobre isso, a federação, mesmo que o campeonato se estender para o ano que vem, vai manter a idade, né, Jefferson? A princípio, o que nós temos ouvido é isso, né? Porque vai atrapalhar tudo. Não acredito que eles vão conseguir começar uma competição agora no segundo semestre e finalizar em dezembro, né? Por conta das outras divisões, acesso, essas coisas. Então, eu acho que vai ter um prorrogamento aí para o outro ano, 2021. Vamos voltar lá na década de 70, 80, onde os campeonatos paulistas aí, eles começavam no ano e acabavam no outro. Campeonato Brasileiro aconteceu isso também, algumas oportunidades, né? Vamos retomar um pouquinho, hein, Dinho? Pois é, voltando ao final da década de 80, que eu lembro bem que a maioria dos campeonatos terminavam no outro ano, né? Sempre era, eu lembro o Campeonato Brasileiro de 88 terminou em 89, terminou em março de 89. Tinha quase passado, né, um quarto já do campeonato lá do ano de 89, já estava rolando o campeonato de 88. Mas enfim, vamos ver como que vai ser. Ô, Rafa, vou fazer uma pergunta para Carol, para terminar. Carol, e a interação assim com a comissão técnica, né? O seu trabalho também vai ser ligado com eles? Por exemplo, de repente você passar uma orientação para eles também? Você, de repente, até cobrar alguma coisa, né, da comissão técnica? Falar, ô, Viola, você tá pegando pesado, né? Vai passar por essa vertente também? Sim, claro. Esse é o meu objetivo. Não é só focar no atleta, mas também na comissão. Então, assim, o Viola, ele é o técnico, mas também ele tem a vida pessoal, ele tem o emocional dele, então eu tenho que fazer realmente trabalhos relacionados a ele e também falar, olha, ele não está recebendo bem sua crítica, vamos tentar de uma outra forma, ou se não, eu vou avaliar o ambiente, questão de alojamento, como está sendo, a questão do treino, se está sendo puxado ou não. Tem atletas que talvez de manhã tem uma certa dificuldade, mas à tarde ele consegue desempenhar melhor. Então, eu preciso estar vendo não só o atleta, mas o ambiente que ele está integrado. Não só o ambiente, mas também como a equipe como um todo. Então, assim, o atleta está tendo dificuldade com o Renan, por exemplo. Ele não consegue, ele está tendo algum atrito, mas ele não quer falar com o Renan. Então, eu vou lá e faço uma ponte entre ele e o Renan. Então, eu preciso ter essa visão bem extensa, não só do jogador, mas da comissão inteirinha e também do ambiente que eles estão tendo. Eu preciso dar respaldo para todo mundo. Muito bem, muito bem. Da minha parte, eu queria perguntar para os dois, e aí já vai para os dois, né? Pode começar com o Jefferson. Ô Jefferson, eu queria saber de você e da Carol aí, qual que vai ser o principal desafio, cara, em toda a temporada? Não só agora nessa retomada, mas o que vocês planejam aí de desafio realmente aí, nesse início de trabalho, no clube retomando aí uma caminhada bacana, uma caminhada legal, super organizado, trazendo, como vocês disseram aí, e que a gente também concorda na nossa avaliação, desde das primeiras conversas, né, com vocês, que estão alinhados realmente em trazer profissionais competentes e organizar o clube. Começar com você então, Jefinho. Qual que é o principal desafio teu aí dessa temporada aí frente ao Grêmio? Rafa, é difícil de fugir que é a retomada, viu, cara? Porque essas questões aí, por exemplo, que nem eu citei do futebol alemão, eles sabem disso, sabem dessa possibilidade, desse risco, né? Então, acho que o meu grande trabalho mesmo, né, junto com toda a comissão, com o Renan, Dedé, Viola, Júlio e todos os demais, né, da beira do campo ali, vai ser essa retomada mesmo, né? Como trazer esses atletas para que eles consigam fazer essa retomada o mais rápido possível do condicionamento específico, sem que haja lesão, e que eles consigam pendurar essa alta performance até o fim da temporada, que chegam todos inteiros, né? Acho que essa retomada vai ser o ponto-chave, né, da temporada. Se fizermos bem isso, se estruturarmos bem, treinarmos bem eles, melhorar a aptidão física deles rapidamente, lá na frente vai ser sucesso.
Carol, A pode questão falar. exatamente. Eu acho que assim, a questão da motivação também, de motivá-los, né? Eu acho que o grande desafio, que eles já vão vir com uma certa ansiedade de estar ali jogando, de nossa, cadê o campeonato? Com quem que eu vou disputar? Mas assim, fazer essa conexão para que eles se tenham um autocontrole, que eles recuperem a autoestima, a autoconfiança deles, né? Eu acho que esse é a questão de ser, sim, um desafio, porque cada um vai chegar de uma maneira, alguns com os aspectos mais positivos, outros mais negativos, mas, assim, de fazer um autocontrole das emoções para que eles possam, não, vamos parar, vamos começar do zero, como equipe, e ter um bom rendimento. Então, eu acho que o grande desafio é os aspectos emocionais que eles estarão chegando, e essa percepção que eu vou estar tendo, né, de cada indivíduo ali dos jogadores, de cada atleta. Então, trabalhar, assim, a autoconfiança, a autoestima, a questão da competição, da competitividade entre eles, do rendimento deles, que já não é, né, diferente, como o Jefferson falou, treinar em casa, do que treinar no campo. Então, eles estão se autocompetindo. Como que vai ser isso quando voltar? Receber críticas ali do Viola, né, ao longo olha, você não tá indo bem, mas não, em casa eu estava fazendo bem, né? Então é ter essa autopercepção e manter o controle emocional deles bem ativo. Que bacana, só passar a última vez aqui na nossa live, o Ivo Corte Júnior, o Marcos Esgobi, o Vanderlei Seis Dedos também conosco, e o Rafa Sunderman mandando aqui, ó, comissão maravilhosa, orgulho dessa família. Tem que ter orgulho mesmo, viu, Rafa? Quando as coisas começam aí bem organizadinhas e a gente tá vendo isso, tem que ter orgulho realmente. Dinho, mais alguma para eles? Não, Rafa, eu acho que é só mesmo, assim, mais uma vez frisar, né, a importância desse trabalho do staff do Grêmio São Carlense, né? Você citou o Rafael aí, da vez que a gente conversou com ele, a gente bateu muito nessa tecla da gestão, né? Da gestão profissional e fazer assim, e salientar, né, que a Bezinha é aquele campeonato que o mínimo de organização pode fazer toda a diferença, né? Até mais que o dinheiro, né? Até mais que o dinheiro. Às vezes você vê um 15 de Jaú aí que tem uma receita de público aí maior do que time até de Série A1. Só que não tem essa organização por trás do time e acaba patinando aí na Bezinha, como vem acontecendo há muito tempo aí. Então, mesmo parabenizar assim, a todo o staff do time, né? Desde da gestão lá do seu Benedito, lá do Rafael, do Fabinho, o Faé, todo mundo que está fazendo esse trabalho aí. E legal, cara, é legal, assim, demais, assim, principalmente na posição do Jefferson e da Carol, porque eles vão estar trabalhando com jogadores com 23 anos, que é quando tá naquele limite, né? O cara vai pensar assim, porra, ou ele vira jogador de futebol, ou ele vai ganhar dinheiro com outra coisa. Então, assim, o trabalho desses dois aí vai ser fundamental, né, num time aí e na vida também desses atletas. Então é só parabenizar mesmo aí a estrutura que o Grêmio São Carlense está dando aí e torcer para que tudo dê resultado. E eu espero e tenho quase certeza que muitos frutos vão ser colhidos dessa plantação aí. Também concordo. Dinho, pode emendar então, começar com você. Boa noite aí para os nossos convidados para eu encerrar depois aqui. Obrigado, viu, meu irmão? Mais uma aí, domingo tamo junto. Jorge Vinícius, hein? Não é dupla, não. Jorge Legal, Vinícius, narrador, ex-Sport TV, Grupo Tati de Comunicação, no próximo domingo conosco. Legal, legal. Vai ser legal falar com o Jorge Vinícius, que foi a primeira pessoa que a gente conversou depois da gente ter batido o martelo de montar a equipe, né, Rafa? Exatamente, nos corredores da Arena Fonte Luminosa. Exatamente. Então vai ser um prazer grande falar com ele também. Carol, quero agradecer a você aí pela conversa aí, pelos esclarecimentos, muito legal. Desejo muito sucesso a você, tá? Que você consiga realizar esse trabalho aí e colocar na cabeça do pessoal o quanto a saúde mental é importante, né? E pode ter certeza que você já sai na frente com essa preocupação, tá? Jefferson,
Mais uma vez, muito bom falar com você. Cada vez que eu falo com você, eu aprendo mais um pouquinho. E desejo também sucesso aí. E que a gente possa comemorar os resultados aí no futuro bem próximo. Tá aí, só agradecer então a vocês. Obrigado, viu, Gé? Obrigado aí por tudo, cara, pela parceria de sempre. A gente tá sempre em contato aí desde a época da Intel, né? Mas se aproximando um pouco mais. E vamos estar junto, cara. Vamos estar junto nesse campeonato aí. A gente tem a intenção realmente de transmitir o campeonato. A Rádio Rock Esportiva estará nessa junto com vocês aí. Obrigado, viu, Jefferson? Valeu, Rafa. Obrigado, Ed, aí pelo convite, né? É sempre um prazer estar aí com vocês, conversar de futebol. Vocês conhecem bastante coisa aí, tem coisas que eu nem sei aí, e vocês sempre contribuem aí com alguns ensinamentos, né? Então, muito obrigado aí mesmo, e tamo junto e vamos com tudo aí, rumo ao acesso. Muito bem, um abração, viu, Gé? Um abração para toda a comissão técnica lá. Leva o nosso abraço ao professor Marcos Vinícius. Olha, ficou até bonito agora falar professor Marcos Vinícius. Um abração, obrigado, meu querido. Carol, obrigado, viu, Carol? Obrigado aí por toda a atenção, por todo o carinho com a nossa equipe aí, por nos atender prontamente o convite aí da Rock Esportiva para essa live de hoje. Engrandeceu muito o nosso debate em relação ao tema, em relação a todo esse preparo de uma equipe profissional nesse período de pandemia, toda a preocupação de vocês realmente em fazer o melhor pelo clube. Obrigado, sucesso, a gente deseja muito sucesso para você nessa caminhada nova aí frente ao clube e também ao projeto social do Instituto Esperança São Carlense. Sim, eu tenho a agradecer, né, ao Grêmio por ter me dado essa oportunidade, por fazer parte dessa comissão. Eu friso isso muito para os meninos, né, eu falo muito que não é todo time, aliás, é muito pouco time, né, que tem essa comissão totalmente redondinha, com vários profissionais, principalmente a questão do psicólogo. Agradeço a oportunidade de estar mostrando um pouquinho do meu trabalho, ao Ed, né, pelas perguntas, e também a você, Rafa, pela oportunidade de estar passando aí um pouquinho sobre o que eu vou estar realizando, não só no Grêmio, mas também no Instituto, né? E, é claro, ao Grêmio, que eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa equipe. Nós somos uma família, não somos um grupo, né, onde o grupo em si, cada um tem um indivíduo e está ali por algum objetivo. Mas a equipe, ela é a questão da família mesmo. Nós somos muito transparentes um com o outro. E eu falo que o Grêmio, ele não está vendo o jogador apenas como mais um, né? Mas ele está vendo também como uma pessoa, como um humano, como um ser humano, e priorizando essa parte emocional aí. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Boa noite para você, pro Dinho aí, pro Jefinho. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí, mais uma live Rádio Rock Esportiva. E como eu disse há pouco, próximo domingo, encontro marcado mais uma vez, 20 horas e 15 minutos, com Jorge Vinícius, ex-narrador aí do Grupo Sport TV, do Grupo Globo, né? Da Rádio Capital de São Paulo, hoje no Grupo Tati de Comunicação lá de Ribeirão Preto, será o nosso convidado no próximo domingo, 20 e 15. Um abraço, gente. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até domingão com mais live aí, Rock Esportivo.